Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Estamos bastante felizes em estar na casa do nosso Deus e unicamente a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Antes de nós compartilharmos um texto das Sagradas Escrituras, eu gostaria de fazer algumas considerações, agradecendo primeiramente ao nosso Deus, que nos concede o privilégio e oportunidade de mais uma noite e uma ocasião festiva, podermos estar fazendo uso e a exposição da sua bendita e poderosa palavra. Eu quero glorificar e honrar a Deus pela vida do pastor Antônio Dionísio, que confiou a nós esta oportunidade desde a primeira vez que estivemos lá na sede no mês de agosto. Quero glorificar a Deus também pela vida da sua digníssima esposa, pastora Beth. Muito obrigado, é sempre um prazer poder rever as irmãs. Quero glorificar e honrar a Deus pela vida do pastor local, pastor deste setor, setor 7, que até lá em Portugal nós ficamos sabendo que é o melhor setor. Glória a Deus. Muito grata a Deus pela vida do pastor Elias Longo, juntamente com a sua esposa, com a pastora Cida. Muito obrigado pelo convite feito e a confiabilidade dispensada a nós. A nossa querida irmã Edenir, é isso mesmo? Deus te abençoe, minha amada. A nossa irmã Alenilce. Gente, Deus te abençoe, querida. As nossas irmãs que compõem a liderança, a diretoria da Alfadecamp, nossa amiga missionária Joselma, Beth Félix, a Keila, todas as irmãs, a cantora Miriam, Deus te abençoe. Aos pastores que estão aqui à nossa retaguarda, obreiros da casa de Deus, Deus seja louvado pelas vossas vidas. E quero glorificar e honrar a Deus também por este coral maravilhoso de mulheres. Quero parabenizá-las pelo 22º aniversário. Deus abençoe vocês. E o 30º aniversário do ciclo de oração Colunas de Fé. Que Deus fortaleça a obra de vossas mãos e que vocês não desfaleçam, porque para cada obra há uma recompensa. Toda a igreja de Deus aqui reunida, Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Você trouxe Bíblia? Verdade mesmo? Glória a Jesus. Faça uso do exemplar da Bíblia Sagrada nesta noite, abrindo comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a citação do evangelista Lucas. Para a noite deste dia, o Espírito do Senhor nos confiou uma palavra e eu desejo compartilhar com vocês. Capítulo de número 7. Faremos a exposição, queridos, da leitura a partir do verso 11 e finalizaremos no verso 16. Só você que encontrou, diga, eu achei. Está escrito assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. Ele lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto se assentou e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. De todos se apoderou o temor,
e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Isso, você pode glorificar a Deus por essa palavra? Eu estarei fazendo uso, dentro desta mensagem, não somente deste texto ora referido, mas também de outros 2 textos, muito conhecido de todos nós. Eu tenho certeza que se você não teve a oportunidade de esboçá-lo em alguma situação, certamente você já deve ter ouvido falar acerca desta história. Os outros 2 textos que eu gostaria de estar mencionando dentro desta mensagem, é um que está contido nos 3 evangelhos, nos sinóticos, que é a primeira ressurreição no seu primeiro estágio da morte. Para que venhamos entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, eu gostaria de estar ministrando, pregando nesta noite, sobre as 3 ressurreições em seus 3 estágios da morte. A primeira ressurreição, no primeiro estágio da morte, ela está contida nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles trazem a evidência dos fatos. A segunda ressurreição, somente Lucas a menciona, que é o texto que nós acabamos de referir, que nós acabamos de mencionar. E a terceira ressurreição, no terceiro estágio da morte, apenas o 4º evangelho, apenas o evangelista João faz citação dela, que é a terceira ressurreição, a ressurreição de Lázaro. Mas antes de nós mencionarmos acerca destas 3 ressurreições, eu gostaria de introduzir esta mensagem, esta palavra, falando um pouco acerca do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto homem, sendo 100% homem e sendo 100% Deus, exerceu seu ministério terreno, que segundo os sinóticos e segundo o 4º evangelho, a gente entende que durou aproximadamente 3 anos e meio, iniciado aos 30 anos de idade, quando desceu as águas do Rio Jordão, sendo ele batizado pelo evangelista João, que foi aquele que veio preparar o caminho, chamado de precursor. 3 anos e meio aproximadamente. Amados, Jesus exerceu o ministério tríplice: ensinava, pregava e curava. Todas as vezes que Jesus estava ou pregando ou ensinando, segundo a citação dos evangelistas, acontecia uma manifestação de cura, quer na beira da praia, quer dentro da sinagoga, quer dentro da casa de alguém. Sempre acontecia algum milagre extraordinário enquanto Jesus pregava ou enquanto Jesus ele ensinava. Por conta disso, uma grande multidão começou a seguir a Jesus, por conta daquilo que ele fazia, e não somente por causa das maravilhas que tornou notório o seu ministério, mas também da mensagem que ele pregava. O próprio Marcos vai dizer que Jesus pregava com graça e pregava com sabedoria, muito diferente das pregações que se ouvia da parte dos fariseus, da parte dos doutores da lei, dentro das sinagogas. Uma grande multidão o seguia. Essa multidão é possível nós defini-la em 3 classes. 3 classes de pessoas compunham essa multidão. A primeira classe era a classe de pessoas chamadas de necessitadas, pessoas que ocupavam as primeiras fileiras da multidão e estavam ali justamente porque sabia que Jesus curava, sabia que Jesus libertava, porque a fama de Jesus percorria por toda a circunvizinhança. Era isso que se ouvia entre as multidões, era isso que se ouvia
ouvia nas extremidades dos lugares. Era isso que se ouvia de cidade em cidade, de lar em lar. Era isso que se ouvia dentro da sinagoga. Mudos estão falando, surdos estão ouvindo, cegos estão enxergando, paralíticos estão andando, coxos estão saltando e até mesmo mortos estão revivendo. Pessoas estão sendo libertas de espírito malignos, pessoas estão sendo libertas de possessões demoníacas. Era isso que se ouvia, e por conta disso essa primeira classe ocupava o primeiro lugar. Para quê? Para ser vista, para que o olhar bondoso de misericórdia de Jesus as enxergasse e elas atraísse, e por conta disso conseguisse alguma benesse por parte de Jesus Cristo. As primeiras pessoas eram essa, da primeira classe. A segunda classe que compunha a multidão não era gente que estava interessado em receber alguma cura, gente que estava interessada em receber alguma cura ou buscar alguma cura para alguém que ficou em casa, mas era gente que estava ali justamente porque os ensinos de Cristo as atraía. Como eu disse anteriormente, Jesus pregava com graça e pregava com sabedoria. E eu fico pensando, porque Pedro, posteriormente, quando vai escrever aos irmãos dispenseiros na Ásia Menor, lá na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18, ele faz um alerta a nós, igreja de Deus, dizendo que nós cresçamos em graça e em conhecimento no nosso Senhor Jesus Cristo. Assim deve compor o nosso sermão. Ele não deve ter somente conhecimento. Por quê? Porque então nós cairemos no formalismo. E também não pode ser cheio de graça, porque então nós cairemos no fanatismo. Mas tem que ter essa medida, tem que ter esse equilíbrio, tem que ter graça e tem que ter conhecimento. E esse era um fator preponderante para que essa segunda classe da multidão seguisse a Jesus. A terceira classe não era gente que estava interessado em cura, não era gente que estava ali porque era atraído pelos ensinos e nem pelas pregações de Cristo. Era gente que estava ali porque queria pegar Jesus em alguma falha, em algum dano, a fim de levá-lo às mãos das autoridades para que ele fosse preso ou morto. Essa terceira classe é chamada de escribas, de fariseus e de doutores da lei. Gente que estava ali porque não acreditavam ser Jesus o Cristo e estavam ainda à espera do Messias. Pois bem, essas três classes, por causa daquilo que Jesus fazia e por causa daquilo que ele falava. É possível, mediante aos sinóticos e ao quarto evangelho, a gente entender que três tipos de ordens foram os milagres em que Jesus operou enquanto exerceu o seu ministério terreno. A primeira classe de ordens de milagres que Jesus operou foi ele exercendo poder, domínio e controle sobre a enfermidade no corpo do homem e sobre os demônios. Jesus curou todos os tipos de enfermidades, só que não foram todos os enfermos que foram curados. Jesus curava dor de cabeça e Jesus também cura câncer na cabeça. Jesus ele curava a febre que estava no corpo de alguém, e Jesus ele também curava alguém de uma paralisia física, de uma anomalia. Os milagres que Jesus ele realizou na primeira ordem foi exercendo o seu poder sobre o corpo do homem e sobre os demônios. A segunda ordem de milagres que Jesus ele operou foi exercendo poder, controle e domínio sobre a natureza e sobre a gravidade. Os sinóticos e o quarto evangelho vai nos fazer entender e traz uma relação de milagres que Jesus ele realizou, milagres nessa segunda ordem. Ele está andando sobre as águas, ele está acalmando tempestade, ele está fazendo com que uma figueira brava se secasse e nunca mais nascesse fruto dela. Ele está transformando a água em vinho. Ele está provendo 2 pescas maravilhosas aos seus discípulos. Uma se dá em águas rasas, outra se dá em águas profundas. Ele está multiplicando por 2 vezes pães e peixes e alimentando 2 grandes, vastas multidões. Ele está fazendo com que uma moeda fosse extraída de um ventre de um peixe. O que é isso, gente? É milagre da segunda ordem. Os milagres da terceira ordem, aqui eu gostaria de me deter.
Não é milagre que Jesus está realizando, exercendo poder sobre o corpo do homem ou a enfermidade que existia ou existente no corpo do homem. Tampouco sobre os demônios. Os milagres da terceira ordem, Jesus não está demonstrando o seu poder sobre a natureza e nem sobre a gravidade. Todavia, os milagres da terceira ordem, Jesus ele está destruindo o seu último inimigo, que é a morte. E para isso, os sinóticos e o quarto evangelho vai nos apresentar 3 ressurreições que aconteceram durante o ministério de Cristo, em seus 3 estágios da morte. É bem verdade que Jesus ele ressuscitou outras pessoas, ou outras pessoas foram ressuscitadas enquanto Jesus exercia o seu ministério. Só que essas 3 ressurreições, elas aconteceram de uma forma única e exclusiva. Por quê? A primeira no primeiro estágio da morte, a segunda no segundo estágio da morte e a terceira em seu terceiro estágio da morte. Quando é que se deu a primeira? Jesus ele está atravessando para o outro lado do lago, juntamente com seus discípulos. E você conhece a história, porque a Bíblia diz que antes de eles atravessarem o lago e chegarem do outro lado, sobreveio uma grande tempestade. Havia um propósito de Cristo para que eles atravessassem e chegassem do outro lado. Qual era o propósito? Libertar a vida de um homem que jazia possesso de legiões demoníacas. Esse era o propósito. Jesus Cristo atravessou aquela tempestade, ele atravessou o lago, sobreveio aquela tempestade simplesmente por causa de alguém, de uma pessoa simplesmente. Quando sobreveio a tempestade, os seus discípulos estão achando que Jesus Cristo não está se importando com a vida deles, e nem o fato daquele fenômeno na natureza está ocorrendo. Só que quando eles entram no barco, olha a ordem e olha a fala de Jesus Cristo: passemos para o outro lado. O que é que isso significa? Jesus está dizendo: nós vamos passar e vamos chegar. E isso não quer dizer que no meio do caminho não haverá tempestade. Ele está dizendo o seguinte: vai haver tempestade, só que a ordem foi essa: passemos para o outro lado. Quando chegou do outro lado, o propósito foi executado. A vida daquele homem, aquele homem recebeu libertação em sua vida. Só que por conta disso, causou-se um alvoroço na cidade, porque os demônios, ou a legião demoníaca, ora possessa na vida daquele homem, precipitou-se numa manada de porcos. E os porcos eram lucro para os homens daquela cidade. E isso foi o suficiente para que os homens daquela cidade se reunissem e expulsassem Jesus daquela região. De um lugar aonde Jesus está sendo expulso, de um lugar aonde Jesus não é bem quisto, aonde ele não é querido, num outro lugar, uma outra multidão já está recebendo ele de braços abertos. Segundo os estudiosos, a região que Jesus está agora é Cafarnaum. Uma grande multidão afluiu na beira da praia aonde ele estava. E Jesus começa a servir essa multidão, ou com ensino, ou com pregação. E enquanto Jesus está exercendo o seu ministério, do ensino ou da pregação, alguém está com um problema seríssimo dentro da sua casa. Não era um homem comum, era um homem muito influente e de grande proeminência na sociedade em que estava inserido. Quem? Jairo, chefe da sinagoga, principal da sinagoga. O que competia alguém ser o principal da sinagoga? Jairo era alguém que cuidava de manter a ordem nas reuniões que acontecia aos sábados, manter a ordem no culto. O que competia também a Jairo? Entregar a alguém a leitura para que fosse feita no dia de sábado. Só que a sinagoga não era simplesmente lugar de culto religioso ou de orientação espiritual. Ora, a sinagoga virava palco de questões políticas. E Jairo, ele exercia autoridade não simplesmente para discutir questões religiosas, mas também questões políticas. E quando a sinagoga virava palco
palco de política, Jairo, ele tinha autoridade ou para julgar alguém na intenção de condenar ou de absolver. E exatamente esse homem de grande proeminência, para vocês entenderem o que era uma sinagoga. A sinagoga era uma espécie de uma igreja, aonde fazia-se orações, lia-se a Torá, lia-se a palavra de Deus, e também eram questões políticas que eram discutidas. Na sinagoga existiam 3 cadeiras, segundo os estudiosos. A cadeira da direita e a cadeira da esquerda era ocupada sempre por um chefe da sinagoga e um representante da tribo de Levi, da tribo de Judá ou da tribo de Benjamim. Sempre aos sábados isso ocorria, que era quando era feito as leituras. A cadeira do meio, ela nunca era ocupada por ninguém, porque os doutores da lei, os escribas, os judeus da época acreditavam que aquela cadeira só deveria ser ocupada pelo Messias. E num determinado sábado, quando Jesus ele entra na sinagoga, ele está lá no meio da multidão. E Jairo, ele tinha a função de delegar alguém para que esse alguém fizesse a leitura. E quando Jesus entra pela primeira vez na sinagoga, para quem é que Jairo concede a leitura? Para Jesus. E quando ele abre as escrituras, aonde é que ele lê? Isaías capítulo 61. E o que é que está escrito lá? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para apregoar abertura de prisão aos presos, soltar os encarcerados, curar os enfermos, alegrar os abatidos de coração, dizer o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Terminado Jesus de ler as escrituras, ele se assenta onde, minha gente? Ele se assenta na cadeira vazia, Delebarasuragaia, dizendo: hoje em mim cumpriu-se as escrituras. Isso ficou no coração de Jairo. Isso ficou fincado na memória de Jairo. E quando Jairo, ele era um religioso, só que ele não era um religioso engessado pela religião. Jairo, o rol de amigos dele era quem? Eram os fariseus, eram os doutores da lei, era gente que se opunha ao ministério de Jesus Cristo, era gente que detestava Jesus, era gente que não aceitavam a sua doutrina, e Jairo fazia parte desse grupo de gente. Mas bastou o quadro clínico da sua filha agravar para ele se desengessar, para ele fazer ou obter algum tipo de escolha. Por quê? Porque tem alguém que está dependendo da decisão de Jairo para ficar bem. A sua menina, deixa eu melhorar isso daqui. Tem alguém que depende de um posicionamento e de uma decisão sua. Alguém certamente que está ligado diretamente a você. E sabe o que eu estou pregando aqui? Aquilo que eu faço interfere diretamente nas pessoas que estão conectadas a mim. Então é muito bom a gente prestar atenção naquilo que a gente faz. Porque alguém pode estar sendo afligido por causa das atitudes que eu estou tomando. Ou alguém está deixando de receber alguma coisa de Deus por causa da minha demora em posicionar-se. Decisão. Ponto de escolha. Prefere a cadeira de status? Prefere o destaque? Ou vai se humilhar diante de Jesus porque você sabe que é Ele e dele que vem a cura da sua menina? Jairo opta pelo melhor. Jairo, ele se livra daqueles amigos que cercava ele, que engessava ele, e ele vai ir ter com Jesus. Ele deixa a sua menina e a sua esposa dentro de casa e sai para ir ter com Jesus. E o encontra
no meio de uma grande multidão, ou diante de uma grande multidão. E quando Jairo chega diante de Jesus, o texto bíblico diz que a primeira coisa que ele faz é o quê? Se prostrar. A cultura judaica da época dizia o seguinte: você não pode se curvar diante de alguém inferior e nem diante de alguém semelhante a você. Jairo está dentro do costume. Por quê? Porque quando ele chega diante de Cristo, ele sabe, esse daí não é inferior a mim, tampouco semelhante, ele é maior do que eu. E o fato de Jairo se prostrar é reconhecimento, é dependência, é adoração, é reverência. Ele se prostra e roga dizendo: Senhor, vai na minha casa. A minha menina está sofrendo horrivelmente. E a enfermidade que aquela menina foi acometida beira a morte. Uma menina de 12 anos de idade, segundo o texto. E 12 anos de idade, segundo o costume judaico, era uma idade em que a criança atingia a maioridade, gente. Então, 12 anos de idade, Jairo já está preocupando e se ocupando com o casamento, com o futuro da sua filha. Aí você entende que com 12 anos de idade a menina já está morrendo. A menina está à beira da morte. E Jairo roga a Jesus e lhe faz esse pedido. Tão logo que Jesus ouve a prece de Jairo, Jesus ele vai se desvencilhando da multidão, se desapegando da multidão, para ir ter com Jairo na sua casa. Só que quando isso acontece, o segundo milagre interrompe o primeiro. Qual que é o segundo milagre? Há um contraste entre a vida de Jairo e a vida dessa mulher que interrompeu o seu milagre, a mulher do fluxo de sangue. Jairo era alguém de status, era alguém de grande proeminência, era alguém influente na sociedade que estava inserido. A mulher, ela era anônima. O texto chama-a de certa mulher, ou uma mulher. Não dá nome, não tem identidade. O texto diz que a menina de Jairo tem 12 anos de idade. E o texto vai dizer que esta mulher aqui, ela já sofre há 12 anos. 12 anos numa condição hemorrágica. 12 anos padecendo de uma enfermidade que virou crônica. E para uma enfermidade ser crônica, basta passar de 6 meses e não atingir um determinado tipo de tratamento. Dá para entender que antes de Jesus atender o imediato, que era a morte da menina de Jairo, ele vai atender o problema crônico de alguém? O problema que já fazia anos. Segundo o Talmud, quando Marcos diz que essa mulher já havia experimentado, já havia gastado tudo que tinha com os médicos, sem nada resolver a sua questão, é porque ela já havia experimentado os 11 tipos de cura, segundo o Talmud, sem nada resolver. 3 tipos de segregações cercavam a vida dessa mulher. A primeira segregação era a segregação conjugal. Presume-se que esta tinha seus aproximadamente 24 anos de idade. 12 anos, inicia-se o fluxo menstrual. Mais 12 anos de uma vida padecendo, tinha aproximadamente 24 anos. Se ela não fosse casada, ela não poderia se casar segundo a lei. Era proibido casar-se com uma mulher na condição que ela. E se fosse casada, o casamento dela estava em crise, porque deveria se abster de contatos íntimos com seu cônjuge. Filhos, ela não tinha por causa da sua condição. E por causa da sua condição, ela era alguém que não gerava vida. A outra segregação que cercava era uma segregação chamada de segregação social. Esta mulher, ela era alguém escusa da sociedade. Alguém que era proibida de conviver em família, não pode receber visita. Ninguém pode visitar, e ela também não pode visitar ninguém. Porque segundo a lei contida em Levítico, capítulo de número 15, ela não pode encostar em ninguém, porque senão esse alguém vai estar na mesma condição que ela. E alguém também não pode encostar nela, porque senão estará na mesma condição. De sorte que a sua casa
era feita fora dos termos de Israel. Esta mulher era considerada a mesma pessoa ou o mesmo alguém que tivesse lepra. A terceira segregação que a cercava: segregação religiosa. Não pode ir para a igreja, não pode adorar, não pode oferecer culto, não pode prestar adoração, não pode ir para o templo. E ainda que esta se atrevesse sair de casa, existia alguém na porta do templo para analisar a condição de cada um que entrava. E quando alguém observava a condição dela, mandava embora para casa de novo. Então a sua vida espiritual também estava comprometida. Eu não sei como, porque o texto não diz, então não dá para a gente inventar. Ela ouviu falar de Jesus, não sabe se como, mas ouviu. Eu não sei como as notícias chegaram até ela, mas ela está ouvindo alguém dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e mudos estão falando, surdos estão ouvindo, cegos estão enxergando, coxos estão andando e paralíticos estão saltando. Isso que ela ouve é o suficiente para despertar uma fé dentro do coração dela, uma fé na vida dela. E essa fé move-a a ponto de fazê-la sair de dentro de casa com toda a sua fragilidade física para encontrar esse Cristo que cura, para encontrar este homem bom que faz bem às pessoas. A lei a aprisionava, mas a fé a colocou para o lado de fora. A lei a oprimia, mas a fé jogou ela para o lado de fora de casa. Escuta isso daqui: fé não é pensamento positivo. Fé não é determinismo, não é uma espécie de dizer eu declaro, eu profetizo, eu determino. Fé não é isso. A fé perfeita em Deus é aquilo que o escritor aos Hebreus diz no capítulo de número 11, verso 1. É a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Ela sai de casa com o seguinte propósito e objetivo: se eu tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. Com todas as oprimições da lei, essa mulher ela sai determinada no sentido de tocar em Jesus, porque a lei a proibia. Se eu tocar, eu vou ser curada. Note que a expressão aqui e o sentido da palavra é tocar. Ela não disse encostar, ela não disse comprimir, ela não disse esbarrar. Por quê? Porque um toque é diferente de comprimir, um toque é diferente de encostar, um toque é diferente de esbarrar. Ela disse o toque. E o que é que Jesus sente no meio da multidão? O toque. De sorte que os seus discípulos que estão próximo dele está dizendo o seguinte: a multidão te aperta, te comprime, te esbarra. Mas Jesus não está sentindo o esbarrão de alguém. Jesus não está falando de um encostão de alguém. Ele está falando de um toque que faz diferença no meio da multidão. Sabe o que eu estou pregando aqui nessa noite? Que para alguém pode ser mais um culto, pode ser mais um dia festivo, mas para um outro alguém que sabe a dificuldade que teve para estar aqui, significa cura, significa renovação de Deus para a tua vida, significa libertação, aleluia. E aquilo que você chegou aqui determinado a fazer, é o que Deus está disposto a receber. Quando ela toca, ele diz: de mim saiu virtude, ou dunamis,
poder. E isso é o suficiente para Jesus dar uma prolongada na conversa com ela, a fim de fazer aquela fé meio deficiente que ela apresentou no início, tornar-se em fé revelada. Porque depois, diante da multidão, uma mulher que humildemente veio simplesmente para tocar e cair fora, ele diz assim: filha, diante de toda a multidão ele apresenta ela, porque um ciclo precisava ser concluído. O ciclo que está em Salmos de número 55. Qual ciclo é esse? Clamei ao Senhor no dia da angústia. Ele ouviu o meu clamor e a minha boca o glorificará. Nisso que Jesus prolonga a conversa com ela, a situação na casa de Jairo se agrava. A menina que estava à beira da morte morre. Mas Jesus faz isso propositadamente, porque Jairo, a intenção dele era fazer com que Jesus curasse a sua filha da enfermidade, ao passo que Jesus queria ressuscitá-la da morte. O limite de Deus, o poder de Deus não tem limite quando Ele quer agir. Dá para entender que curar uma dor de cabeça e curar alguém que tem tumor na cabeça, para Ele é a mesma coisa? Despertar alguém que está dormindo de um sono tranquilo é a mesma coisa de despertar alguém que está morrendo? Ou de alguém que está morto? Jesus vai ir ter com Jairo, só que antes de ele ir ter com Jairo, vem um monte de gente que sai da sua casa para vir ter com ele na multidão para trazer as seguintes notícias: os mensageiros da morte, os arautos da desgraça. Tua filha morreu, não incomodes mais o mestre, não tem mais o que ser feito. Gente, os pensamentos mais humanos e comuns que deve ter passado pela mente de Jairo foi: mas eu avisei para ele, enquanto a minha menina estava apenas enferma. Por que é que ele demorou? Na verdade, o que Jesus ele faz com a mulher do fluxo de sangue é um exemplo daquilo que se sucederia, uma amostra do poder dele, porque ele já sabia que a menina de Jairo iria morrer. Jairo abaixa a cabeça, com pesar e tristeza, mas Jesus toca ali no ombro dizendo: não temas, crê somente. De um lado tinha uma meia dúzia de gente, um monte de gente, dizendo: para, acabou, não tem mais jeito. Mas do lado de cá tem Jesus dizendo: vai dar certo. Do lado de cá tem o diagnóstico médico dizendo: o paliativo é esse, o tratamento é esse, a receita é essa, porque se não tomar vai ter uma piora. E desse lado de cá tem Jesus dizendo: eu sou o Jeová Rafá, o Deus que te sara, o Deus que cura. De um lado de cá tem porta fechando, de um lado de cá tem currículo sendo entregue e tem chamadas de telefone não sendo recebida. Quando você entrega currículo e alguém diz: vou te ligar, e a ligação não chega. Mas do lado de cá tem o Deus que é o Jeová Jirê, o provedor da tua vida, aquele que supre todas as tuas necessidades. Está preocupado com meia dúzia de gente? E o que Jesus disse fica onde? Jerevassura baragai. Se não for para acreditar, então não precisa dobrar o joelho para pedir. Se não for para crer, então não precisava ter saído de casa para apresentar diante dele o problema. Então, pelo amor de Deus, já que está aqui, então acredita. Já que está aqui, então adora. Já que está aqui, então espera. Não adiantava comprar uma camiseta dessa tão bonita, escrita pérola, se não fosse para estar aqui e prestar um culto racional, e prestar um culto de adoração a
Aleluia. Dereva subdergue olagaia. O problema não havia sido resolvido lá ainda. Mas Jesus estava já andando com Jairo aqui até a sua casa. Ó, enquanto o problema não resolve lá, ele anda com você aqui. Porque ele vai andando com Jairo até a sua casa. Porque esta é a primeira ressurreição no primeiro estágio da morte. Porque quando Jesus, ele é avisado, ou quando Jairo é avisado da multidão de que a sua menina já estava morta, e o período que Jesus chega na casa de Jairo, não dá-se um percurso de 24 horas. E um corpo humano, após entrar no estado de óbito, para se esfriar completamente, demora de 4 a 24 horas. Presume-se que o corpo desta menina ainda estava quente. Jesus, ele chega na casa de Jairo e ele encontra uma multidão de gente, porque Jairo era alguém influente. Num velório mais simples, numa ocasião fúnebre mais simples, era pago pelo menos 2 flautistas e uma carpinteira. Só que a casa de Jairo estava lotada, porque os evangelhos evidenciam isso. Jesus, ele chega, ele observa aquela multidão de gente, e eu vou usar a fala, aquilo que Marcos escreveu, porque Marcos é mais detalhista nessa questão. Quando Jesus, ele observa aquela multidão de gente, Jesus diz assim: a menina, ela não morre, ela dorme. Gente, eu estou falando de pessoas que foram pagas para estar ali. É gente que não se sensibiliza com a dor de outrem. É gente que só está ali porque foi pago. É gente que está, mas não quer estar. É gente que chora, mas só chora porque foi pago para chorar. Faz, mas não faz porque quer. Faz porque foi pago para fazer. E é terrível isso, quando alguém é obrigado a fazer alguma coisa. Quando é imposto-lhe uma obrigação. Porque bom é quando se faz as coisas por voluntariedade. Jesus observa aquela multidão e ele diz: a menina não morre, ela dorme. A multidão está chorando, correto? Quando Jesus diz isso, a multidão dá risada. Sabe o que é isso? Um bando de gente falsa. Gente que estava ali derramando lágrimas de crocodilo, verdade mesmo. Porque sabe o que Jesus faz com esse tipo de gente posteriormente? Sai daqui. Está no texto. Jesus observa aquela multidão de gente e diz assim: retiram-te daqui, vão embora daqui. Antes de ele entrar e fazer um milagre na vida da menina, quem estava na porta precisava ser expulso. Aquilo que estava dentro da casa de Jairo precisava ser expulso. Deu para entender aqui nessa noite? Você é templo do Espírito Santo. Você é casa do Deus vivente. Você é morada do Deus Santo. Antes de acontecer o milagre de Deus aí na sua vida, tem coisa que precisa ser expulsa. Tem coisa que você precisa mandar embora. Olha a ordem de Jesus: sai daqui. Recebe essa palavra profética na tua vida nessa noite. Aquilo que ele não convidou para estar presente, ele também convida isso a se retirar. Sai. Não é de Deus, vai sair. Só vai ficar o que ele quiser. Não é para estar, ele está convidando a se retirar. Só vai ficar quem ele quiser. E quem ele quis? Pedro, Tiago e João. E os pais da menina. Entra no quarto com eles, pega na mão dela. E em aramaico ele diz essas palavras: Talita cumi. Talita cumi não é o nome. Talita cumi não é uma espécie de palavra mágica. Talita cumi é o tipo de idioma materno que se usava dentro daquela casa na vida da menina. Jesus está acordando ela da morte, dizendo: filhinha, levanta. Porque era assim que a mãe dela acordava ela todos os dias pela manhã. Dá para perceber como que ele trata o seu problema? É a morte, mas olha como que ele trata isso. Levanta. Acorda, menininha. Acorda, filhinha.
O texto vai dizer imediatamente. Não dá para fracionar isso. Não dá para calcular um imediatamente. A menina se levantou. Jesus o entregou aos pais dela e disse: deem a ela de comer. Duas razões porque Jesus diz isso. Primeira razão para ele dizer: deem a ela de comer, é que quem está morto não come, mas quem está vivo come. Quem está morto não fala, mas quem está vivo fala. Quem está morto não perdoa, mas quem está vivo perdoa. Quem está morto não abraça, mas quem está vivo abraça. Quem está morto não ama, mas quem está vivo expressa amor. Sabe o que o texto nos faz entender? Que quem está vivo reage como quem vive. Deu para entender? Quem está morto não tem como reagir com quem vive, só quando ressuscita. Então, já que está vivo, reage como quem está vivo. Por quê? Porque tem gente que está vivo e reage como quem está morto. E a pior morte é aquela que você morre mesmo estando vivo. Está na igreja, mas está morto. Está cantando, mas está morto. Está participando do corpo e do sangue do Senhor, mas está morto. Está vindo na consagração pela manhã, incrivelmente, mas está morto. Está participando dos eventos festivos, mas está morto. E o recado de Deus, a mensagem de Deus é justamente para você aqui nessa noite. Levanta. Saia do mundo dos mortos, porque haverá vida. Deus tem vida para você nessa noite. Você não é semelhante à igreja de Sardes, porque a igreja de Sardes tem fama que está vivo. Mostra que está vivo. Tem aparência de que vive, mas na realidade já está morto. Faz alguém entender que está vivo. Se gesticula como alguém que está vivo, mas na verdade já está morto. E hoje tem vida de Deus sobre a vida de alguém hoje aqui. Porque ele venceu a morte no seu primeiro estágio. Eu não sei quanto tempo faz que você está nessa situação de morte. Mas a ordem de Deus, a ordem de Jesus para a tua vida nessa noite é: levanta. A segunda razão porque Jesus disse aos pais: deem a ela de comer. Dizendo o seguinte: eu fiz o que devia ser feito. Agora vocês fazem a sua parte. Eu fiz o que devia ser feito. Agora vocês mantêm o que eu fiz. Segunda ressurreição no segundo estágio da morte. Jesus ele está sendo acompanhado de uma grande multidão. E está indo lá para a cidade de Naim, uma cidade geograficamente pequena, cujos sepulcros ficavam instalados do lado de fora da cidade, em grutas e cavernas. Até porque em nenhuma cidade judaica, segundo o costume, poderia enterrar gente morto. Jesus está indo lá. E não é porque ele foi chamado. Não é porque ele foi avisado do que está acontecendo lá. Ele foi porque a natureza divina, 100% Deus, comunicou-se com a sua natureza humana, 100% homem, do que estava acontecendo naquela cidade. Do que estava acontecendo com aquela mãe. Do que estava acontecendo com aquela viúva. E eu estou falando de uma mulher que não expressou nenhum tipo de fé. Não há fé nela. Não há fé em ninguém daquela multidão que a acompanha, aquele cortejo fúnebre. Jesus está ali não por acaso e nem por coincidência. Ele está ali porque o Pai comunicou com ele. E ele vai. E na porta da cidade de Naim, ele se depara com aquela mãe que vinha sendo levada à frente do caixão, ou à frente daquele esquife. O primeiro contato que Jesus tem é com a mãe daquele garoto, a mãe daquele menino. Haja vista que esta é uma mulher considerada viúva, porque anteriormente já havia enterrado seu marido. E segundo o costume,
A viúva, quando tem filhos, ela deveria ser sustentada por esse filho, mas essa mulher já não tem mais filho, porque está enterrando aquele que proferiu sustento para o seu lar. E quando Jesus olha para ela, está diante dela, este milagre aqui é o penúltimo milagre que antecede a cruz. Ele olha para aquela mãe e o texto diz, Lucas narra dizendo, que ele moveu-se de íntima compaixão por ela. E o que significa mover-se de íntima compaixão? É colocar-se no lugar de, sentir a dor de. Jesus, ele está colocando-se no lugar daquela mulher, vendo-se pendurado na cruz do Calvário, Maria chorando aos pés da cruz, e a vontade dele, pendurado na cruz do Calvário, era dizer à sua mãe, mãe, não chores, porque eu vou sair daqui. E aí ele coloca-se na dor daquela mulher, e quando ele sente a dor dela, ele diz, não chores. Só que isso não é simplesmente um não chores. Esse não chores significa o seguinte, segundo o costume da época, o único tipo de consolo que poderia se oferecer a uma mãe enlutada era, chora, desabafa, eu te empresto meu lenço, você precisa chorar, fique calma, fique tranquila, era isso. Só isso que poderia dizer a alguém que estava sofrendo determinado tipo de pesar. Dizer o contrário, do tipo, não chores, implicava a essa pessoa que deu esse consolo, dar um jeito e devolver a vida ao menino. Aí Jesus sente a dor dela, e o que é que ele diz? Não chores. Quando ele diz não chores, aqueles que estavam levando o caixão, o esquife, pararam. Não foi Jesus que deu ordem para eles parar, foi a promessa que Jesus fez àquela mulher. Porque não chores é promessa. Sabe o que significa esse não chores? Eu vou dar vida ao menino novamente. Porque só podia dizer não chores quem tivesse condição de devolver ao menino, a vida ao menino novamente. E aí Jesus, ele diz, não chores. E imediatamente, aqueles que estavam levando o menino para ser sepultado, tiveram que parar, porque vai acontecer milagre. Vai haver ressurreição. Dá para você ver a dimensão da promessa que Deus está fazendo para você nessa noite? A ponto de fazer alguém parar. Alguém que estava encaminhando o futuro daquela mulher para ser sepultado, ao ouvir a promessa de Deus, ao ouvir a promessa de Jesus feita à vida dela, tiveram que parar. Porque esta é a segunda ressurreição no segundo estágio da morte. Porque já havia passado o período do velório. Jesus os encontra na porta da cidade. Na porta da cidade, o menino já estava sendo levado para ser enterrado. Ou seja, passou-se o período de 24 horas. O corpo do menino já não estava mais no estado quente, e sim no estado frio. Jesus toca no esquife e diz ao jovem, eu te ordeno, levanta. Imediatamente, aí é Lucas que diz essa fala. Imediatamente, o menino se levantou e começou a conversar com a sua mãe. Terceira ressurreição no terceiro estágio da morte. Amigos de Jesus. Uma família que tinha amizade com ele. E uma família que Jesus amava. Mas o fato de eu expressar uma amizade com Cristo não me deixa imune e nem isento de passar pelo que eu tiver que passar, que Ele determinou que eu passe.
Ter amizade com Deus não te blinda das adversidades nem das tribulações. Lázaro não está bem. As irmãs estão observando que Lázaro, num determinado dia, não fez a refeição na mesa, como fazia. Naquele dia, Lázaro está no quarto. Marta, atenciosa, sempre preocupada, atarefada, ela pega a comida pronta e dá a Lázaro lá no seu quarto. Meia hora, 1 hora depois ela volta e vê que Lázaro não mexeu a comida. Lázaro está tendo uma piora. O semblante de Lázaro está apático, Lázaro está abatido. E daí ela decide, juntamente com Maria, enviar um mensageiro para notificar a Jesus do que está acontecendo. E o recado segue da seguinte forma: aquele a quem tu amas está enfermo. Percebe? Não há uma reivindicação da parte delas para que Cristo venha imediatamente, para que Cristo seja obrigado a vir. Elas apenas notificam. A nossa oração, ela não tem que encostar Deus na parede, como se Deus fosse obrigado e empregado nosso, e fazer as coisas do jeito que a gente quer, na hora que nós queremos. E um dos motivos de Jesus demorar, de ele chegar não na hora que elas o chamaram, ou na hora que ele recebe o recado, é justamente esse. É mostrar que quem está no controle é ele. Quando Jesus recebe o recado através daquele mensageiro, a notícia é: Lázaro está enfermo. A distância da onde Jesus está e a distância da onde as irmãs estão, da aldeia de Betânia, é cerca de 1 dia de viagem. Quando esse mensageiro chega a Jesus e dá o recado a ele, quando o mensageiro dá as costas para dar o recado de Jesus a ela, dizendo que essa enfermidade não era para a morte, mas era para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela, Lázaro já tinha morrido. Quando o mensageiro dá as costas, Lázaro já havia morrido. Só que o recado que Jesus manda é pertinente à situação presente, porque ele sabia que Lázaro havia morrido. E o recado é esse: diga que essa situação não vai terminar em morte, ou essa doença não vai acabar em morte, porque vai morrer, mas eu vou ressuscitar. É isso que Jesus está dizendo. O recado chega até as irmãs, só que elas estão aguardando Jesus ansiosamente, porque o recado não está dizendo quando é que Jesus vai. Na verdade, elas estão interpretando de uma outra maneira. Elas estão entendendo que Jesus não vai deixar Lázaro chegar à morte. Só que o recado de Jesus é diferente. Dá para entender que a maneira que Jesus fala nem sempre é a maneira que a gente entende que ele fala? E Jesus não é obrigado, Deus não é obrigado a cumprir aquilo que eu entendi que ele disse. Ele cumpre aquilo que ele falou. O que você entendeu é problema seu. Agora, o que ele vai fazer é problema dele. E elas estão aguardando. E ele demora 1 dia, demora 2 dias, demora 3 dias. No 4º dia ele chega. E outra razão porque Jesus chega no 4º dia é porque até o 3º dia a alma ficava rondando em volta do corpo morto, podendo a qualquer momento o corpo tornar a vida. Os judeus presentes lá na aldeia de Betânia, nessa ocasião fúnebre, estavam ali simplesmente acreditando nessa superstição religiosa, nessa crença judaica, dizendo: a qualquer momento Lázaro vai tornar a vida. Ainda é o 2º dia, Lázaro vai viver. É o 3º dia, Lázaro pode voltar a viver. Quando dá o 4º dia, todos não estavam mais acreditando naquela superstição. Agora, só o milagre de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando esgotam-se os recursos humanos, entra em ação os recursos divinos.
Enquanto você estiver atribuindo a tua vitória a alguém, ou a ajuda que você necessita a alguém, você vai ser frustrado. Por quê? Porque Deus, olha isso e guarda isso no teu coração. Deus, Ele é especialista em frustrar as expectativas humanas. Enquanto você achar que vem de um, que vem de outro, vem de A, vem de B, você vai se decepcionar. Mas quando você colocar a tua confiança no Senhor e entender que dele vem o teu socorro, você vai começar a ver as coisas de uma forma diferente. Ele chega. Ele chega quando esgotam-se os recursos humanos. Quando o diagnóstico de alguém é só Deus. Ouviu isso? É isso que estão dizendo para você? Só Deus nesse negócio. Só Jesus na causa. É isso que você tem ouvido nesses últimos dias? Que bom. Porque isso é sinal de que Jesus vem aí. No quarto dia ele chega. E quando ele chega, as irmãs estão reunidas no mesmo lugar. Vão avisar a elas de que Jesus chegou. Marta sai disparada, Maria fica em casa. Marta vai ter com Jesus do lado de fora da aldeia. Do lado de fora da aldeia, ela expressa a fé dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É fé. Porque posteriormente ela diz: mas eu sei que se o Senhor rogar ao Pai, não tem nenhum pedido que Ele não lhe conceda. Até aí tudo bem, Marta está expressando fé. O problema é quando ela entra no campo da lógica. Porque primeiramente ela usa Jesus na pessoa do passado, se o Senhor estivesse. Aí Jesus diz assim: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Aí ela: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Ela usa Jesus na pessoa do futuro. Aí ele diz assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Sabe o que ele está dizendo a ela? Marta, eu estou aqui. Eu sou aquele que vou dar vida a Lázaro. Eu estou presente. Ela usa Jesus na pessoa do passado, usa Jesus na pessoa do futuro, só que só não o glorifica e não o adora como Cristo presente. Marta, chama a tua irmã e manda ela vir aqui. Marta chama Maria e diz assim: Maria, cochichando, o mestre está aqui e te chama. Ela fala baixinho para que não cause um alvoroço por parte dos judeus, porque ela sabe que a hora do seu Cristo se aproximaria, ou se aproximava. Só que não adiantou, porque Maria levanta e vai todo mundo com ela, porque acreditava que ela ia chorar no sepulcro. Maria, ela vai justamente aonde Marta deixou ele, do lado de fora da aldeia. Incrível. Maria se expressa com as mesmas palavras de Marta, demonstrando a mesma fé a princípio, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Para você, gestos, ou para alguém, pode não significar muita coisa, mas aqui nessa passagem quis dizer tudo. Porque Marta fala com Jesus de pé e Maria fala com Jesus prostrada. O texto está dizendo: e prostrada aos seus pés disse: Senhor. O coração dela estava expressando fé, dizendo: Senhor, eu sei que tu pode invadir o mundo dos mortos e dar vida a Lázaro novamente. Só que prostrada, ela diz o seguinte, porque tem gestos que valem muito mais do que palavra. E joelhos dobrados, a posição que ela está diante de Cristo estava revelando o seguinte: o que o Senhor quiser eu quero, o que o Senhor fizer para mim tá bom. Se o Senhor chegou aqui para dar vida, eu te glorifico. Só que se o Senhor não der vida, eu vou continuar te glorificando. Se o Senhor abrir
Independente do que o Senhor fizer, eu te adoro. Maria, com seu gesto, está dizendo: eu não te adoro por aquilo que tu faz, mas eu te adoro por aquilo que tu és. É isso que estava faltando na vida de Marta: adorar o Cristo que é, o Cristo que está presente, o Cristo que se revelou a ela dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Tem alguém aqui que pode adorar independente da situação que te cerca nessa noite? Adorar a Deus por aquilo que Ele é. Aleluia, Ele é vida e Ele tem vida para você nessa noite. Com a permissão do pastor Elias, coloca-se sobre os teus pés. A cantora Miriam vai estar louvando ao Senhor. Olá, subcanto revassere bagaia. Eu quero orar por você nessa noite, mas eu não quero orar só por você não, eu quero orar com você hoje. Tem gente aqui que deixou de viver e apenas existe. Existir não é a mesma coisa que viver. Viver significa o que eu faço da minha existência. E tem gente que vive por viver, faz por fazer, está por estar. Está faltando vida de Deus aí dentro. Está faltando o renovo de Deus para você. E o Cristo, dono dessa palavra, Ele tem vida para você hoje aqui. Só você que nessa noite deseja ser renovado pelo poder do Espírito Santo. E receber vida aqui nessa noite. E se comportar como quem está vivo. Sai do teu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Não dá para ficar levando a vida mais assim. Deus tem coisas novas para você hoje. Você só precisa atender ao que Ele está dizendo. Sabe o que é? Levantar. Porque foi isso que Ele disse, levanta. Lázaro já estava com seu corpo em estágio de decomposição. Não estava quente, não estava frio, mas já estava fedendo e cheirando mal. E a morte foi vencida no terceiro estágio. Eu não estou pregando que Ele vai vencer a morte, eu estou pregando que a morte foi vencida. E se a morte foi vencida, ela não tem poder de predominar sobre você. Relevar a cega. Tem vida para tua mente hoje. Essa mente aprisionada, essa mente cativa, essa mente depressiva. Tem vida para você hoje. Tem renovo de Deus para a tua alma. É noite de se levantar. É noite de se posicionar aqui. Sabe o que significa se levantar? É sair do conforto da mesmice e ir para os confrontos da mudança. Se levantar significa sair das zonas de confortos. Vem. Vem, menina, porque Ele te chama. Vem, jovem, porque Ele te chama. Vem, você que é amigo dEle, mas está num período de morte espiritual. Vem. Vem, Lázaro. É noite de sair para fora. Olavassui rebiorabara canto. Levanta. Foi essa ordem que Ele te deu hoje aqui. Levanta. Grilhões da morte estão sendo despedaçados hoje. As correntes estão sendo quebradas hoje. Levanta. Levanta, porque Ele tem vida para você.
E se Ele tem vida, é para você reagir como alguém que vive. Para de se trancar em quarto escuro, porque hoje Ele tem vida para você.